E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo sobre a história do Pokémon TCG. No vídeo passado a gente falou sobre a primeira geração de Pokémon, a segunda geração de Pokémon no card game, tudo isso na era Wizards of the Coast, mas a gente acabou ainda não falando sobre as cartas promocionais e sobre as coleções que nem chegaram a ver a luz do dia, que nunca foram lançadas, e esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de acompanhar também as nossas lives de segunda a sexta a partir de 3 horas da tarde na Twitch, twitch.tv/tiozão82. Se você também gosta do canal, quer participar de sorteios exclusivos, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, considere se tornar um padrinho, o link vai estar na descrição para você dar um apoio a mais pra gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. A primeira coleção promocional que a gente vai falar é a da Southern Island, que aqui foi lançado como um fichário que tinha 18 cartas promocionais ali exclusivas, e elas eram lindas, elas meio que configuravam uma arte em particular, e ela era uma região exclusiva do Pokémon TCG. Então assim, a gente tem várias regiões dentro do videogame, em jogos spin-off, mas do TCG essa é uma das exclusivas. Eu não vou falar muito sobre ela nesse vídeo, porque a gente tem um vídeo exclusivo falando sobre ela. Então eu vou colocar o link na descrição, que se você quiser saber mais sobre Southern Island, confere aí. A próxima que vamos falar é o Sample Set. O Sample aí, né, a tradução livre e direta aí para amostra, é basicamente uma coleção que queria mostrar essa nova tecnologia do e-reader. Então eles queriam mostrar ali nessa interação do QR Code, do código, passar nos produtos. Por meio de 2001, 2002, eles fizeram esse mini set com 10 cartas, onde tinha cartas meio que conhecidas só para mostrar essa tecnologia mesmo. Depois teve um evento sobre o Game Boy Advance, e eles também refizeram essas 10 cartas, só que dessa vez de uma forma um pouco mais bonitinha, vamos dizer, com as artes do Ken Sugimori e tudo mais, e depois acabou saindo disso do Japão e também veio para o Ocidente. Em eventos como, por exemplo, exposições da E3, né? Claro que eventos fechados, a gente podia ver cartas como Pikachu, Pichu, Dratini, Hopeep, às vezes com até, inclusive, o texto de Sample na carta. Alguma delas dá até uma dorzinha no coração, que você vê que elas foram furadas na parte superior, tá ligado? Pra colocar, tipo, aquele cabinho de aço pra não sair de onde ela tá, pra carta ficar presa e firme. Então você consegue ver que foi algo ali exclusivo pra ser mostrado durante alguns eventos, só que a gente acaba que tem uma noção. A gente viu, né, que tem certeza que existem na mão de alguns colecionadores aí pelo menos umas 20 cópias de cada uma dessas cartas aí pelo mundo. Era pra todas elas serem destruídas antes de deixar o local, mas pra quem já participou de evento grande sabe muito bem como é que é isso. Os caras ainda estavam na ideia de fazer cartas exclusivas pra demonstrar essa tecnologia. Cara, isso aí acabou ficando raro demais e rodando na mão do pessoal. Todas elas foram feitas pela Media Factory na época, mas tem alguns felizardos por aí que tem esse objeto colecionável. É muito difícil encontrar coisas sobre essa coleção, por isso que as imagens aí que vocês estão vendo também são coisas meio tenebrosas assim, porque nada disso poderia existir, mas acabou existindo. A próxima coleção que a gente vai falar é o Best of Game, que era pra ser meio que, né, um best of, né, um greatest hits das melhores cartas de Pokémon, e mesmo tendo apenas 9 cartas, acabou que teve 4 exclusivas de promos que tinham sido lançadas apenas no Japão. Nesse momento já era aquela despedida com honra da Wizards, porque eles sabiam que a sua licença estava sendo encerrada, então eles queriam encerrar com chave de ouro o Pokémon TCG. Essas cartas foram dadas em torneios que chamavam Battle Zone, é como se fosse um League Cup hoje em dia, porque era um torneio meio que local, não eram coisas grandiosas, mas também não era o torneio mais simples de entrada de cada loja, era um torneio mais especial, que acontecia ali uma vez por mês, e também tinha umas versões escrito Winner, que eu acho que seria mais parecido com as versões Staff hoje em dia, porque não é pra quem ganha. Incrivelmente falando, o Winner acabava que dava pro professor, pro juiz daquele torneio, e a gente tem elas em menos quantidade, mas ainda assim existem. Mas algumas delas não ganhou essa versão Winner como as demais. Foi o Professor Elmo, Rockets Mewtwo e Rockets Hitmonchan. Acabou que os torneios foram cancelados no meio do rolê da Wizards mesmo, não deu tempo de terminar todos, então essas cartas acabaram que nunca foram distribuídas. Uma coisa interessante também é que o Hitmonchan dessa coleção, que é um reprint do base set, só que um holográfico, né, extremamente diferente,
extremamente bonito, pelo menos pra época era algo muito chamativo. Ele veio com um defeito, ele tem 10 pontos de vida a menos do que o do base set, e todas as versões são assim, então não tem nenhuma versão que é especial ali. Já que estamos falando aqui da perda da licença, é importante falar que teve 4 coleções da Wizards que os caras estavam ali pensando e acabou que não aconteceu. A primeira delas é a coleção Cross Trainer, que eles queriam fazer mais uma vez ali uma reprintagem, né? Talvez trabalhar com média de 170 cartas, mas dentro dessas 170 cartas conter os 151 primeiro Pokémon. E eles iam pegar várias cartas que, né, estavam exclusivas até o momento do Japão. Tinha algumas coisas ali das vending machines, né, que é meio que um gacha. Pegar algumas cartas dessas, algumas cartas dali, algumas cartas daqui e fazer esse set novo Cross Trainer. Muito provavelmente com cartas faltantes aí de Gym Heroes e Gym Challenge. Essa coleção era para ser lançada em julho de 2001 e há rumores de que a Wizards cancelou isso daí basicamente porque ela estava focando no seu lançamento de Southern Island e também em Neo Revelation, mas a que tudo indica é que a Nintendo não queria que essa coleção fosse lançada. Eles não gostavam muito dessa ideia de reprint. A gente teve Legendary Collection, teve um monte de coisa, né, ali sendo planejado. Eles não queriam mais um reprint com de novo 151 primeiro Pokémon. E isso também é importante falar que seria uma coleção exclusiva americana, não era uma junção de algo que foi lançado no Japão. A gente estava montando uma coleção inteiramente inédita, exclusiva dos Estados Unidos. Mesmo com tudo isso, acabou que Cross Trainer, né, sobreviveu aí pelo menos o seu conceito e parece que foi o que originou a Legendary Collection depois. A primeira coleção mesmo que não veio por conta desse fim da licença foi a Legendary Collection 2. Com o sucesso da primeira Legendary Collection, a Wizard já tava ali, né, querendo fazer uma segunda coleção. E muito provavelmente a gente ia ter todas essas cartas que não haviam sido lançadas nos Estados Unidos e também pegar as melhores cartas aí já envolvendo a segunda geração e colocar num reprint, mas mais uma vez a Nintendo não via com bons olhos o sentido de ter uma coleção completamente baseada em reprints. Isso daí também já encadeou com o fim da licença, já acabou, engavetou, a gente não tem muitas coisas, logo, identidade visual, ideia, essa ideia foi engavetada muito antes. A próxima coleção a nunca ter nascido é uma chamada Jamboree, que basicamente ele queria fazer um misto divertido de cartas Pokémon, claro, de novo com aquele conceito, né? Lá no Japão lança coisa, aqui não lança coisa, juntar. Mas eles também queriam colocar cartas inéditas dessa vez, cartas feitas pela própria Wizards. E essa coleção teve muito preparo, ela tava ali pronta para lançar depois da Legendary Collections 2, e eles fizeram material gráfico, fizeram identidade, porque eles tinham que apresentar isso, né, para ser aprovado ou não. E acabou que, como não foi lançado, tudo isso foi descartado, a gente não tem muitas informações, mas é algo que, vamos dizer, chegou a ser impresso, algumas coisas, quem sabe um dia esses tesouros não são revelados aí pra nós. Até hoje, tudo muito obscuro. E ainda a outra coleção, pra finalizar, que a gente não tem nem mesmo o nome dela, mas ia ser uma coleção 100% criada pela Wizards, 100% as cartas inéditas, inclusive até mesmo as ilustrações, porque a gente acaba reaproveitando as ilustrações que já existiam no Japão. Eles até contrataram 3 artistas famosos da comunidade, como Nick 15, o Kaiziren Miyu, de Pokémon A, e Purity, do falecido Pokémon Zeo. Mas nunca chegou ao papel, nunca chegou ao papelão, a gente não sabe nem as artes que esses caras fizeram exclusivamente para esse set da Wizards, mas os caras estavam ali trabalhando. O da hora daqui é você ver o quão, né, as coisas acontecem antecipadamente. Quando a gente vê a identidade de um set, eles estão realmente muito à frente, eles estão sempre umas 3 coleções à frente antes de chegar no lançamento. Por isso que a gente vê tantos projetos sendo cancelados, mesmo a licença indo por água abaixo. Talvez os caras estavam numa esperança, né, de ainda funcionar. Muita coisa que os caras queriam colocar nesse set, eles redirecionaram pro Jamboree, fizeram tudo que não deu certo, tudo que não vai rolar, vamos colocar no Jamboree, vamos lançar, mas o Jamboree não foi lançado, então acabamos ficando sem nada. Antes de falar das promos, eu quero rapidinho falar da coleção Vending Machine, que é uma coleção exclusiva do Japão. A gente teve tipo um lote 1, 2 e 3, cada uma delas com 36 cartas, além de outras 17 que são consideradas parte dessa coleção. Então, basicamente, você via essas máquinas de gacha pelas ruas japonesas, colocava ali, vinha uma carta pra você exclusiva, e você poderia colecionar. Ele tinha um símbolo da Vending Machine e tudo mais. É um set bem raro aí pro pessoal mais nostálgico que gosta de acompanhar esse tipo de coisa. A gente vai falar um pouco melhor dessa coleção Vending Machine num próximo vídeo, que a gente vai falar de várias coisas que nunca foram lançadas no ocidente. Se você é colecionador de cartas, saiba que a Wizards iniciou sua série de promo que a gente acompanha até hoje. Eles criaram aquele símbolo da Black Star, né, uma estrela preta ali onde simbolizaria as cartas promo, e eles tinham símbolos singelos ali, né, ganhavam uma numeração cada carta. Então a gente teve ao total 53 cartas promocionais da Wizards. Se você é um colecionador, fica de olho nisso daí. Às vezes você vai querer ter o máximo dessas cartas possíveis
possíveis, são as primeiras cartas promo do Pokémon TCG. Além dessas cartas com a estrela preta ali da Black Star Promo, a gente tem 7 com um W, que provavelmente é de Wizards, que foram distribuídas em ações comerciais, como revistas, né, em alguns eventos, entre 99 e 2001. Dessas cartas promos da Wizard, eu acho que a mais conhecida talvez seja o primeiro filme de Pokémon que foi pro cinema, que bombou bastante, então todo mundo teve aí acesso talvez a uma carta do Mewtwo, Dragonite, Electabuzz, Pikachu, e o segundo filme do Lugia que deu os pássaros lendários, né, então todo mundo acho que tem essa leve lembrança, pelo menos, de olhar pra essa promo e falar, cara, eu acho que eu já vi essa carta na vida. Do Zapdos, Articuno, Moltres, mas são várias e vários modelos dessas cartas promo, e talvez você tenha alguma delas guardadas aí até hoje. Você tem carinho por elas? E assim, meus amigos e minhas amigas, terminamos aí esse vídeo contando sobre a era Wizards, onde considerou aí, né, essas primeiras gerações, 16 sets oficiais e muita coisa, né, carta promocional. Eles fizeram um ótimo trabalho trazendo o Pokémon TCG para o ocidente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a terceira geração de Pokémon e a série X. Espero que você esteja gostando dessa série. Se você quiser ajudar o canal, deixa o seu like, não deixa de se inscrever também. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço. E Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein?